Você gostaria de aprender a fazer essas fofuras para dar de presente para alguém querido, para ter uma renda extra ou para enfeitar sua cozinha? Então venha aprender comigo. Eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê, e hoje nós vamos aprender a fazer esta vaquinha. Para fazer a vaquinha, nós vamos precisar de linha Bela Arte nas cores 377, 704 e 2, que é a cor branca. Também vamos precisar de linha Bela nas cores 204, 2393 e 612. Vamos precisar de agulhas para 4 milímetros e 2,5 milímetros, agulhas de tapeçaria e de bordado, olhos com trava de segurança de 13 milímetros. Vamos precisar de cerca de 40 centímetros de fita com 1,5 cm de largura, tinta de tecido na cor rosa e pincel, linha corrente glacê na cor preta, argola de acrílico com 12 centímetros de diâmetro, uma tesourinha e fibra siliconada para o enchimento. Vamos iniciar com a linha rosa, fazendo um anel mágico. Prendemos a linha. Dentro desse anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito isso, nós vamos fechar o anel. E está feita a primeira carreira. Nós temos 6 pontos. Vamos agora fazer a segunda carreira. Ela será feita toda em aumentos. Nós faremos 6 aumentos. E ao final da segunda carreira, nós teremos 12 pontos. Então, vamos fazer o primeiro aumento e colocar o marcador de carreiras antes dele. E vamos prosseguir fazendo um aumento sobre cada ponto até o final da carreira. Chegamos ao final da segunda carreira, temos 12 pontos. Nós já prendemos a linha aqui por baixo dos pontos, então já podemos cortá-la. Vamos agora fazer a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da terceira carreira nós teremos 18 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo, colocar o marcador antes dele, em seguida um aumento. Relembrando, um aumento são 2 pontos no mesmo espaço. Então, vamos continuar com a sequência. Um ponto baixo, no espaço seguinte, um aumento. Novamente, um ponto baixo, no espaço seguinte, um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer agora a quarta carreira. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. Então, vamos fazer um ponto, colocar o marcador antes dele e outro ponto. Em seguida, um aumento. Novamente, 2 pontos baixos, um aumento. Mais uma vez, 2 pontos baixos, um em cada espaço. Em seguida, um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quinta. Ela terá uma sequência de 3 pontos baixos, seguidos por um aumento. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da quinta carreira nós teremos 30 pontos.
Então, fizemos o primeiro ponto, colocamos o marcador antes dele. Na nossa sequência, serão 3 pontos. Em seguida, um aumento. Novamente, 3 pontos. Em seguida, um aumento. Nós vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Vamos fazer a sexta carreira. Ela terá uma sequência de 4 pontos baixos, seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da sexta carreira, nós teremos 36 pontos. Vamos fazer 4 pontos. Em seguida, um aumento. Mais uma vez, 4 pontos, um em cada espaço. No espaço seguinte, um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a sétima. Ela terá uma sequência de 5 pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes. E ao final da sétima carreira, nós teremos 42 pontos. Vamos fazer, então, 5 pontos baixos, um em cada espaço. No espaço seguinte, um aumento. Mais uma vez, 5 pontos baixos. No espaço seguinte, um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Vamos agora fazer a oitava carreira. Ela terá uma sequência de 6 pontos baixos, seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes. E ao final da oitava carreira, nós teremos 48 pontos. Então, vamos fazer o primeiro ponto, colocar o marcador antes dele. E vamos completar os 6 pontos. Em seguida, vamos fazer um aumento. Mais uma vez, vamos fazer 6 pontos baixos. Em seguida, um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a nona. Nós vamos começar fazendo 15 pontos baixos. Em seguida, faremos um aumento. Agora, 23 pontos baixos. Em seguida, mais um aumento. E 8 pontos baixos. A próxima carreira será a 10ª. Nós faremos 16 pontos baixos. Então, vamos colocar o marcador antes do primeiro ponto. E vamos completar os 16 pontos. Em seguida, um aumento. Agora, faremos 24 pontos baixos.
e outro aumento. Em seguida, 8 pontos baixos. Chegamos ao final da 10ª carreira e temos 52 pontos. Nas próximas carreiras, da 11ª até a 13ª, nós vamos manter esses 52 pontos, não faremos aumentos ou diminuições e vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final da 13ª carreira. Vamos agora fazer a 14ª carreira e vamos também trocar a linha, vamos passar para a linha branca. Então, a linha já está cortada. Vamos encostar a linha branca aqui. Esse é o último ponto da 13ª carreira, que nós não vamos completar. Nós vamos concluir esse ponto já com a linha branca. Então, vamos passar a linha por aqui e completar o ponto. E vamos começar, então, a 14ª carreira. Nós faremos 16 pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Faremos agora 24 pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Vamos pegar a primeira alça da frente deste ponto, a alça da frente do segundo ponto, vamos passar a linha pelas duas e depois novamente. Faremos agora 8 pontos baixos. Como nós já aprendemos essa linha aqui atrás, nós podemos cortar. E vamos agora fazer a 15ª carreira. Vamos iniciar fazendo 15 pontos baixos. Em seguida, faremos uma diminuição. Vamos pegar a alça da frente do ponto seguinte, a alça da frente do outro ponto, passar a linha pelas duas e pelas duas. Agora, nós faremos 23 pontos baixos. Em seguida, outra diminuição. E mais 8 pontos baixos. Chegamos ao final da 15ª carreira e temos 48 pontos. A próxima carreira, que será a 16ª, será feita apenas em pontos baixos, não faremos aumentos ou diminuições e vamos manter os 48 pontos. Nós vamos fazer um ponto sobre cada ponto. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final da carreira. Agora, nós vamos fazer a 17ª carreira. Ela terá uma sequência de 6 pontos baixos, seguidos por uma diminuição.
Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da 17ª carreira nós teremos 42 pontos. Então vamos fazer 6 pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Novamente, 6 pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Completamos a 17ª carreira e temos 42 pontos. Na próxima carreira, que será a 18ª, nós vamos manter esses 42 pontos. Não vamos fazer aumentos ou diminuições e faremos apenas um ponto baixo sobre cada ponto. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final desta carreira. A próxima carreira será a 19ª. Nós faremos uma sequência de 5 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Vamos repetir essa sequência por 6 vezes. E ao final da 19ª carreira, nós teremos 36 pontos. Então, vamos fazer 5 pontos baixos. Uma diminuição. Cinco pontos baixos. Uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Chegamos ao final da 19ª carreira. Temos 36 pontos. Vamos fazer agora a 20ª carreira. Ela não terá aumentos ou diminuições. Nós vamos manter os 36 pontos e faremos apenas um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Completamos a 20ª carreira, vamos fazer a 21ª. Ela terá uma sequência de 4 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da 21ª carreira nós teremos 30 pontos. Então, vamos fazer 4 pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Novamente, 4 pontos baixos. E uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Chegamos ao final da 21ª carreira. Temos 30 pontos. Na próxima carreira, que será a 22ª, nós vamos manter os 30 pontos. Não faremos aumentos ou diminuições e vamos fazer apenas um ponto baixo sobre cada ponto até o final da carreira. Chegamos ao final da 22ª carreira e nessa altura do nosso trabalho nós vamos colocar os olhinhos e fazer os cílios. Nós vamos então encontrar o centro da nossa cabecinha. Aqui está o último ponto que foi feito. Aqui é o lado oposto. E vamos colocar os olhinhos entre a 16ª e a 17ª carreira. Esta aqui é a 14ª, 5ª, 6ª. Os olhinhos vão ficar nessa carreira aqui. Então, vamos marcar. Aqui é o centro.
e onde o alfinete entra é a carreira onde os olhinhos serão colocados. Eles vão ficar separados por 5 buraquinhos. Então, vamos contar 1, 2, 3 e colocar o olhinho aqui. Agora, nós podemos virar e contar os 5 buraquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente coloca o outro olho. Agora, nós vamos colocar as travas. Vamos virar para o avesso. Colocar a trava aqui. Firmar com as unhas na parte de cima e com os polegares embaixo. E apertar. O primeiro olhinho já está colocado. Vamos colocar agora a outra trava. Nós vamos agora fazer os cílios. Vamos pegar um fio da linha corrente glacê. Vamos dobrá-lo. E dobrá-lo novamente, de maneira que fiquem 4 fios aqui. Agora, nós vamos passar esses fios por uma agulha. Aqui na ponta, vamos dar um nozinho. Dessa maneira. Agora, nós vamos pegar a cabecinha e vamos passar esse fio por trás do olho, por aqui. A agulha vai sair desse lado. Bem na pontinha do olho. Mas é importante que a agulha passe por dentro do ponto para que o nó fique preso, senão a linha vai passar direto. E pronto, agora nós vamos cortar essa linha. Está feito o primeiro tufinho de cílios. Vamos fazer mais um. Novamente, vamos passar 4 fios pela agulha e fazer um nozinho na ponta. E vamos introduzir essa linha bem no pezinho desses outros cílios aqui. Sempre pegando dentro do ponto para que o nó fique preso nele e não escape. Então, vamos sair junto dos cílios, dos outros cílios que nós fizemos. Agora é só cortar. Esses cílios podem ser do tamanho que você preferir. E estão prontos. Vamos fazer os cílios deste outro olho da mesma maneira. Os cílios estão prontos, vamos continuar então com o nosso trabalho. A próxima carreira será a 23ª. Ela terá uma sequência de 3 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes, e ao final da 23ª carreira, nós teremos 24 pontos. Então, vamos fazer o primeiro ponto, colocar o marcador antes dele. Vamos completar os 3 pontos e fazer uma diminuição. Novamente 3 pontos. E uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final desta carreira. A próxima carreira será a 24ª. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes. E ao final da 24ª carreira, nós teremos 18 pontos. Então, vamos fazer 2 pontos baixos.
Em seguida, uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos, uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Nós vamos agora encher a cabecinha. Vamos colocar o enchimento em pequenas porções e vamos espalhá-lo dentro da cabeça com a ajuda dos dedos. Essa cabecinha não deve ficar muito cheia, porque senão a gente não consegue encostá-la na parede. Ela é um suporte para pano de pratos ou para toalha. Então ela tem que ficar encostadinha na parede, reta. Nós vamos enchê-la levemente. Então vamos espalhar bem o enchimento e vamos continuar com o crochê. A cabecinha está cheia, vamos agora fazer a 25ª carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da 25ª carreira nós teremos 12 pontos. Então vamos fazer um ponto baixo, vamos colocar o marcador antes dele e em seguida vamos fazer uma diminuição. Mais uma vez, um ponto baixo, uma diminuição. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a 26ª e ela também é a última carreira da cabeça. Ela será formada apenas por diminuições, nós faremos 6 diminuições e ao final da 26ª carreira nós teremos 6 pontos. Então, fizemos a primeira diminuição, vamos colocar o marcador antes dela. Vamos prosseguir fazendo diminuições até o final da carreira. Chegando ao final, vamos arrematar com um ponto baixíssimo. A linha já está cortada e vamos puxá-la. Agora nós vamos passar essa linha por uma agulha de tapeçaria e vamos franzir esta abertura. Vamos agora passar a agulha pelas alças da frente de todos os pontos da última carreira. Feito isso, vamos puxar com cuidado e a abertura está fechada. Agora nós vamos voltar com a agulha por baixo desses mesmos pontos, de maneira que a linha fique presa. Em seguida, nós vamos jogá-la para qualquer ponto da cabeça. E vamos cortar a linha. Vamos ajatar bem essa cabecinha para que o enchimento vá lá para cima também. E está pronta a cabecinha. Vamos agora fazer as orelhas. Uma das orelhas da nossa vaquinha é de 2 cores. É esta que nós vamos fazer agora. Nós vamos iniciar com a linha branca, vamos fazer um anel mágico e dentro desse anel nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, prendi a linha, vamos fazer 6 pontos baixos.
Feito isso, vamos fechar o anel. Está pronta a primeira carreira. Nós temos 6 pontos. Na próxima carreira, que será a segunda, nós faremos apenas aumentos. Faremos 6 aumentos e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. Então, vamos fazer aqui o primeiro aumento. E vamos colocar o marcador antes dele. E vamos prosseguir fazendo um aumento sobre cada ponto até o final da carreira. Completamos a segunda carreira, a linha já está presa aqui atrás, nós podemos cortá-la. E vamos fazer agora a terceira carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo, seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes, e ao final da terceira carreira nós teremos 18 pontos. Então, fizemos o primeiro ponto, em seguida um aumento. Novamente, um ponto baixo e um aumento. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. A próxima carreira será a quarta. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos seguidos por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes e ao final da quarta carreira nós teremos 24 pontos. Então, vamos fazer 2 pontos. E um aumento. Novamente 2 pontos. E um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Concluímos a quarta carreira, temos 24 pontos. Nas próximas carreiras, da quinta até a sétima, nós não faremos aumentos ou diminuições, faremos um ponto baixo sobre cada ponto e vamos manter os 24 pontos. Então, vamos prosseguir dessa maneira até o final da sétima carreira. Chegamos ao final da sétima carreira. Nós vamos agora mudar a cor da linha. Vamos passar a trabalhar com a linha marrom. Então, este é o último ponto da sétima carreira. Nós não vamos fechá-lo, não vamos completá-lo. Vamos encostar a linha marrom aqui e vamos fechar esse ponto já com a linha marrom. Então, é só passá-la por dentro das alças. Puxar a linha aqui. E vamos agora fazer a oitava carreira, já com a linha marrom. Ela não terá aumentos ou diminuições. Nós faremos apenas pontos baixos, um ponto baixo sobre cada ponto, e vamos manter os 24 pontos que nós já tínhamos. Então, vamos prosseguir assim até o final da oitava carreira. Completamos, então, a oitava carreira. As linhas já estão presas aqui, nós podemos cortá-las. E vamos agora fazer a nona carreira. Ela terá uma sequência de 2 pontos baixos, seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes, e ao final da nona carreira nós teremos 18 pontos. Então, vamos fazer o primeiro ponto e vamos colocar o marcador antes dele. Vamos fazer o segundo ponto e, em seguida, uma diminuição. Novamente, 2 pontos baixos. Em seguida, uma diminuição. Vamos prosseguir com essa sequência até o final da carreira. Completamos a nona carreira e temos 18 pontos. Nossa próxima carreira será a 10ª. Ela não terá aumentos ou diminuições. Nós faremos apenas pontos baixos sobre pontos baixos até o final da carreira e vamos manter os 18 pontos. Vamos prosseguir dessa maneira, então, até o final da 10ª carreira. A próxima carreira será a 11ª.
Ela terá uma sequência de um ponto baixo, seguido por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por 6 vezes. Ao final da 11ª carreira, nós teremos 12 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo. Em seguida, uma diminuição. Novamente, um ponto baixo, uma diminuição. Vamos prosseguir dessa maneira até o final desta carreira. Completamos a 11ª carreira e temos 12 pontos. A próxima carreira, que será a 12ª, não terá aumentos ou diminuições. Nós vamos manter esses 12 pontos e faremos apenas um ponto baixo sobre cada ponto da carreira anterior. Então, vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Completamos a 12ª carreira, vamos fazer agora a 13ª, que também é a última carreira da orelha. Ela será feita toda em diminuições, nós faremos 6 diminuições, e ao final da 13ª carreira, nós teremos 6 pontos. Então, vamos fazer a primeira diminuição e colocar um marcador antes dela. Mais uma diminuição. E vamos prosseguir dessa maneira até o final desta carreira. Chegamos ao final da carreira, a linha já está cortada com uma sobra para podermos costurar essa orelha sobre a cabeça. Nós vamos arrematar a linha com um ponto baixíssimo. Dessa maneira. Agora nós vamos passar esta linha por uma agulha de tapeçaria para fecharmos esta abertura. Esta orelhinha não tem enchimento, ela fica vazia assim. Então, nós vamos fechar aqui a abertura apenas com pontinhos. Vamos primeiro fechar completamente. Depois, nós vamos dobrar esta orelhinha. E vamos dar alguns pontinhos aqui para ela ficar dobrada. Desta maneira. Vamos arrematar. E reservar a orelhinha. Vamos fazer a outra orelha da mesma maneira. A única diferença é que nós não vamos trocar a cor da linha. Nós vamos fazer a próxima orelhinha toda em branco. As duas orelhinhas estão prontas, nós vamos reservá-las e vamos fazer os chifres. Com a linha marrom, nós vamos fazer um anel mágico. Vamos prender a linha. E dentro desse anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito isso, vamos puxar o anel e fechá-lo. E está feita a primeira carreira, nós temos 6 pontos. Vamos fazer agora a segunda carreira. Ela terá uma sequência de um ponto baixo seguido por um aumento. Nós vamos repetir essa sequência por 3 vezes e ao final da segunda carreira nós teremos 9 pontos. Então, vamos fazer um ponto baixo. Vamos colocar o marcador antes dele. Em seguida, vamos fazer um aumento. Mais uma vez, um ponto baixo. Em seguida, um aumento. E por último, um ponto baixo e um aumento. A linha já está presa aqui atrás, nós podemos cortá-la. Nós concluímos então a segunda carreira e temos 9 pontos. Nas próximas carreiras, da terceira até a quinta, nós vamos manter esses 9 pontos. Nós faremos apenas pontos baixos sobre pontos baixos, não faremos aumentos e nem diminuições.
Então, vamos prosseguir dessa maneira até o final da quinta carreira. Completamos a quinta carreira, ela é a última carreira do chifre. A linha já está cortada, nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo. Essa linha tem que ter uma sobra porque nós vamos usá-la para costurar o chifre sobre a cabeça. Agora nós vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui dentro. Os chifrinhos estão prontos, vamos agora fazer as narinas. As narinas são bem simples. Com a linha marrom, nós vamos fazer um anel mágico. Vamos prender a linha. E dentro deste anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito isso, nós vamos fechar o anel. Nós vamos agora cortar esta linha com sobra para ser usada depois na costura. E vamos puxar a linha. Vamos agora passar esta ponta da linha por uma agulha de tapeçaria. Veja que o nosso círculo se fechou, mas a carreira não. A linha está saindo daqui, nós vamos introduzir a agulha no ponto seguinte. Puxar com cuidado e voltar para o lugar de onde ela saiu. E está feito o arremate, nós temos um círculo pequenininho e bem redondinho. Agora nós vamos apenas prender essa linha aqui atrás com um arremate simples, para que aquele acabamento que nós fizemos não se desmanche. E depois vamos passar esta linha para frente. Esta linha será usada para costurar a narina sobre a cabeça. Esta outra, que é a linha do anel mágico, nós vamos passar pela agulha e vamos passar por baixo dos pontos pelo lado do avesso. Vamos então passar a agulha por baixo dos pontos e vamos prender esta linha. Nós não podemos cortá-la diretamente porque ela é a linha do anel mágico. Se nós a cortarmos sem prender aqui atrás, o anel vai se abrir. Então, agora sim, podemos cortar esta linha. Vamos fazer a outra narina da mesma maneira. As narinas estão prontas. Vamos agora fazer a flor da cabeça. Para fazer a flor, nós vamos usar agora a linha bela, que é mais fina, e a agulha de 2,5 milímetros. Então, com a linha amarela, nós vamos fazer o miolo da flor. Vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Feito isso, nós vamos fechar o anel. E vamos fechar esta carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar a linha e vamos escondê-la aqui atrás. Com a ajuda de uma agulha, nós vamos passar esses fios por baixo dos pontos pelo lado de trás do nosso círculo. E podemos cortar os fios de linha. O miolo da flor está pronto. Vamos agora fazer as pétalas. Vamos usar a linha vermelha. Nós vamos prendê-la aqui em qualquer ponto do miolo. Vamos apenas amarrar a linha para que ela não saia do lugar. E vamos começar a trabalhar.
nós vamos inicialmente fazer 4 correntinhas. E agora nós vamos fazer 3 pontos altos duplos, inserindo a agulha aqui junto das correntinhas, nesse mesmo espaço aqui. Então, ponto alto duplo, nós vamos dar 2 laçadas na agulha, vamos introduzir no mesmo lugar de onde saíram as correntinhas, vamos tirar 2 alças, mais 2 e mais 2. Nós vamos fazer mais 2 pontos como este, sempre aqui no mesmo espaço, inserindo a agulha aqui neste espaço. Então, 2 laçadas, insere no mesmo lugar, tira 2 e tira 2. Mais 2 laçadas, insere, tira 2 e 2. Então, fizemos 4 correntinhas, 3 pontos altos duplos. Agora, nós vamos fazer mais 4 correntinhas e um ponto baixíssimo, também no mesmo espaço onde nós estamos trabalhando. E está feita a primeira pétala. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto. E vamos começar novamente uma pétala. Então, 4 correntinhas, 3 pontos altos duplos, tudo no mesmo espaço. Mais 4 correntinhas, um ponto baixíssimo lá no mesmo espaço, um ponto baixíssimo no espaço seguinte, e está feita a segunda pétala. Nós vamos então fazer uma pétala sobre cada ponto do miolo. Como o nosso miolinho tem 6 pontos, serão 6 pétalas. Então, nós vamos fazer esse procedimento mais 4 vezes. Já fizemos 5 pétalas, então vamos fazer mais uma. Então, um ponto baixíssimo no ponto seguinte, 4 correntinhas, 3 pontos altos duplos junto delas. Novamente 4 correntinhas e um ponto baixíssimo junto delas. E completamos a última pétala. Nós vamos introduzir a agulha no espaço de onde saiu a primeira, onde foi feita a primeira pétala, e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui para arrematar. Agora é só passar a linha por dentro desta alça, já está cortada, e puxá-la. Fizemos as 6 pétalas, a florzinha está pronta. Vamos agora fazer as folhas. Com a linha verde, nós vamos fazer 14 correntinhas. Feitas as 14 correntinhas, nós agora vamos fazer, começando na terceira correntinha a contar da agulha, 2 pontos altos duplos, então 2 laçadas. Vamos introduzir a agulha na terceira correntinha, tira 2 alças, 2 alças e 2 alças, novamente. Serão 2 pontos altos duplos, né? Nós fizemos o primeiro, completamos o segundo.
Agora, nós faremos 2 pontos altos. Então, ponto alto é só uma laçada. Tira 2, tira 2. Laçada. Tira 2, tira 2. Em seguida, um meio ponto alto. Laçada. Temos 3, tiramos as 3 de uma vez. Agora, 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Novamente, um meio ponto alto. Laçada. Ficamos com 3, tiramos as 3. Em seguida, 2 pontos altos. Laçada. Tiramos 2, tiramos 2. Outro ponto alto. Tiramos 2, tiramos 2. Agora, 2 pontos altos duplos. Então, 2 laçadas. Tiramos 2, 2 e 2. Outro ponto alto duplo. Tiramos 2, 2 e 2. Agora, nós faremos 2 correntinhas e um ponto baixíssimo aqui junto do segundo ponto alto duplo. Estão feitas as folhas. Agora, nós vamos cortar a linha e escondê-la por baixo dos pontos pelo lado do avesso. Depois de cortar a linha, é só puxá-la. Vamos esconder essas 2 pontas, então. Então, pelo lado do avesso, que é o direito, pela parte de trás, nós vamos passar a agulha por baixo dos pontos. Até o centro. Nós vamos deixar esta linha aqui, porque nós vamos usá-la para costurar as folhinhas embaixo da flor. Aqui está a nossa flor. Nós vamos colocar a folhinha por baixo dela. Pelo lado do avesso. E vamos dar alguns pontinhos aqui atrás para prendê-la. Agora é só arrematar. A florzinha está pronta. Nós vamos agora fazer uma alcinha para pendurar a vaquinha. Como a parte de cima da cabecinha da vaquinha é branca, nós vamos usar a linha branca, a Bela Arte, que é mais grossa, com agulha de 4 milímetros. Nós vamos fazer 15 correntinhas. Não aperte muito essas correntinhas, porque agora nós vamos trabalhar sobre elas, e se elas estiverem muito apertadas, fica mais complicado da agulha entrar. Começando então na segunda correntinha a contar da agulha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo sobre cada uma das correntinhas. Serão 14 pontos. Então, introduzindo a agulha aqui na segunda, nós vamos puxar a alça da linha e passar por dentro. Então, introduz a agulha, puxa a linha e passa pela alcinha que está na agulha. Introduz a agulha na correntinha, puxa a linha e passa na alça. Nós vamos fazer, então, um ponto baixíssimo sobre cada ponto até o final da alcinha. Chegando ao final, nós vamos cortar a linha e passá-la por dentro desta alça.
Agora, nós vamos fechar essa alcinha com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Vamos agora juntar as duas pontas e formar realmente uma alcinha. Então, com um fio de linha, nós fechamos a alça e o outro nós vamos deixar reservado para costurar a alça sobre a cabeça. Agora, nós vamos passar essa linha por baixo dos pontos para escondê-la. Agora é só cortá-la. E a alcinha está pronta. Todas as partes estão prontas, vamos agora montar a vaquinha. Vamos agora pregar as orelhinhas sobre a cabeça. Distante, se nós tomarmos o olho como referência, 5 pontos. Então, 5 pontos para cá, 19ª carreira. Nesse ponto, nós vamos começar a costura da primeira orelhinha. Vamos passar a linha por uma agulha de tapeçaria e vamos começar a costura. Como essa área de costura é muito pequena, nem é necessário que nós coloquemos alfinetes ou grampos aqui. Dá para costurar diretamente. Mas, se você sentir necessidade, pode colocar. Então, vamos costurar de um lado. Né? A orelhinha está virada para cá. Agora, nós vamos virar a orelhinha para o outro lado. E fazer uma costura deste lado. Nós podemos dar alguns pontos e deixar que eles fiquem frouxos. Depois nós puxamos. Vamos deixar essa orelhinha bem firme. Ela fica caidinha, mas firme. E depois que ela estiver bem presa, nós vamos arrematar. Então, dê alguns pontinhos aqui até que você sinta que ela está bem firme. Pronto, agora é só arrematar a linha. Arremate comum de costura. A gente faz uma alcinha, passa a agulha por dentro. Depois nós vamos introduzir a agulha aqui, afundar na cabeça e sair em qualquer ponto. Agora é só cortar a linha. Agora, nós vamos pregar a outra orelhinha do outro lado da mesma maneira. Vamos agora colocar os chifres. Nós vamos contar 2 carreiras acima da orelhinha e vamos localizá-lo aqui. Vamos prender com grampinhos. Se preferir, você pode usar alfinetes. E nós vamos colocar esse chifre de maneira que a gente não desmanche o formato dele. Não é para achatar. Ele tem que ficar assim, com esse formato. Agora, nós vamos costurá-lo sobre a cabeça. Então, nós vamos envolver um ponto do chifre. E vamos pegar um ponto da cabeça. Envolver um ponto do chifre.
pegar um ponto da cabeça. Vamos fazer isso em toda a volta. Chegamos ao final, agora nós vamos arrematar a linha. Vamos jogá-la para dentro da cabeça, afundando, para que ela não apareça na superfície. E vamos cortá-la. E o primeiro chifrinho está no lugar. Agora nós vamos costurar o outro chifre do lado de cá da mesma maneira. As orelhinhas e os chifres estão no lugar. Agora nós vamos pintar as bochechas da vaquinha para colocar as narinas em cima das bochechas. Nós vamos umedecer o pincel, está só úmido, e vamos pegar a tinta de tecido. Então, vamos colocar um pouco de tinta no pincel. E vamos passá-la em um paninho seco até que ela quase suma. Até que parem esses riscos. Aqui, ó. Vamos colocar o pincel em pé e vamos fazer movimentos circulares para formar a bochecha. Vamos repetir o processo do outro lado. As bochechinhas estão prontas. Agora nós vamos costurar as narinas sobre elas. Abaixo de uma carreira cor-de-rosa. A linha está na agulha. Então, vamos dando pontinhos sobre cada ponto. Que eu saio lá na frente. Como essa pecinha é muito pequena, nós temos que sair com a agulha por baixo dela. E depois introduzir a agulha nela. Então, voltamos com a linha aqui, saímos embaixo. Entramos na narina e voltamos. Nós vamos dar esses pontinhos em volta de toda essa rodinha aqui. Pronto, ela está presa. Nós vamos agora arrematar. Vamos pegar uma alcinha dessas, passar a linha por dentro e jogá-la em qualquer ponto. Agora é só cortar. A primeira narina já está no lugar. Agora, nós vamos contar 6 pontinhos para cá e vamos colocar a segunda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai ser colocada aqui. De maneira que, ao costurá-la, ela fique uma carreira rosa abaixo. As narinas já estão no lugar. Nós vamos agora costurar a florzinha na cabeça. Então, nós vamos pegar esse fio que sobrou, passar por uma agulha de tapeçaria. Vamos encostar a florzinha aqui na lateral e vamos costurá-la com alguns pontinhos, bem na base da orelha.
Vamos fazer uma costurinha pela parte de dentro, em volta de todo o miolo. E a nossa florzinha está presa. Agora nós temos apenas que arrematar a linha. E vamos jogá-la para qualquer ponto da cabeça. A cabecinha está pronta. Agora nós vamos colocar um lacinho aqui embaixo. Nós vamos fazer um lacinho com a fita e vamos costurá-lo aqui na base da vaquinha, da cabeça, com agulha e linha de costura comuns. Então, só vamos dar alguns pontos. Para que esse lacinho fique bem preso. Centralize bem o lacinho entre as narinas. E costure. Nós vamos dar esses pontinhos, então, em toda a volta, até que o laço fique bem firme. O lacinho está no lugar. Vamos agora costurar a alcinha e a argola na parte de trás da cabeça. Vamos, então, costurar a alcinha bem aqui no topo. Vamos prendê-la bem, porque é com ela que a cabecinha vai ficar pendurada na parede, suportando o peso do pano de prata. A alcinha está no lugar. Nós vamos aproveitar esta linha para já começarmos a pregar a argola aqui na parte de trás. Vamos encostar a argola aqui e vamos costurá-la. Vamos envolver a argola com alguns pontos, pegando na cabeça e envolvendo a argola aqui. Vamos dar pontos até que ela fique bem presa, bem firme. Então, essa parte está presa. Vamos arrematar. Passar a linha por baixo. Por dentro, na verdade, da cabeça. E dar mais alguns pontos aqui. E vamos arrematar. Agora, vamos jogar a linha por dentro da cabeça e vamos arrematar. E vamos cortá-la. Vamos agora prender uma outra linha e fazer alguns pontos deste lado. Vamos passar a linha dobrada pela agulha, formando uma alcinha aqui na ponta. Então, nós vamos vir aqui deste lado, passar a agulha por dentro e dar alguns pontos, para que essa argola fique bem presa. Agora é só arrematar.
A nossa vaquinha está pronta. Você gostou? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser mais novidades a respeito de amigurumis, acesse o site ateliermariarê.com.br. Até a próxima aula!